E falando sobre as mamães, quais as principais dificuldades que as gestantes enfrentam e como buscar qualidade de vida para as mulheres que estão no período da gestação? Assim, eu acredito que elas têm muito medo, né. Ainda tem aquele tabu de que não pode treinar, de que, por exemplo, os primeiros 3 meses, as primeiras 12 semanas, você não pode fazer nada. E isso já caiu, assim, há um bom tempo, mas ainda as mamães ainda vêm. Então, é mais o medo, né, é mais o medo de: "Opa, espera aí, agora eu não vivo só para mim, eu vivo, para mim e para mais um serzinho que está aqui dentro". Já tive casos, por exemplo, de ter uma gestação não desejada, então também é difícil, por isso que eu falo a questão de saber trabalhar com pessoas. E aí, chega na tua mão a pessoa que fala assim: "Ah, eu tô grávida, e tal, eu já treino, e eu preciso me cuidar, mas assim, não, tipo, foi sem querer". Como é que você vai: "Nossa, parabéns, que bom". Você fala isso, não fala, você pensa: "Puxa, que Uhum. azar então", sabe. Então você tem que ter muito cuidado, assim. Mas basicamente é muito medo. E a hora que você entrega, eu sempre procuro, dentro do que eu passo, entregar o porquê que eu tô passando aquilo. Então você vai fazer nas primeiras 12 semanas um tipo de trabalho assim, 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 por causa disso, 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 disso. No segundo semestre, a gente vai trabalhar com mais carga, porque nesse é o momento que a gente cria uma base, e aí lá no final você já tá com um barrigão, a gente vai trabalhar mais equilíbrio, mais isso, porque você perde. E aí a mamãe fica tipo: "Opa, espera aí, tô com um cara que manja, que sabe". E aí começa as indicações também, né, você tem uma, 2, 10, 15, 20 mamães. Ela fala: "Cara, vai lá no cara lá que ele manja". E eu acho que a questão da mãe buscar é justamente por ela estar grávida, por ela pensar na criança. Ela fala: "Cara, agora, né, a gente nunca vai ficar grávido para ter essa sensação, mas, tem um neném ali dentro, né, então a vida da mulher ela muda muito, né, muda muito. Era ela e ela, agora é ela e um neném. Então ela quer cuidar, ela quer dar o melhor. Então é uma fase do treino de uma pessoa, de uma mulher que treina há muito tempo, que ela não vai, talvez ela não vá treinar mais tanto para ela, ela vai treinar mais pela criança. E às vezes tem mamãe que treina muito, e aí é difícil também dar aquela segurada no começo, falar: "Ó, agora vai ter que ser assim, por causa disso, por causa daquilo". Então, mas eu acredito que seja muito, muito por isso, muito, muito por ter essa qualidade de vida numa gestação, você ter uma gestação saudável é fundamental. E fora, assim, existe N estudos que provam que uma gestante que treina na gestação, a, a chance de um neném ter diabetes é muito menor, de ter sobrepeso na infância é menor, tem muitos estudos aí com muitas coisas. Então, você apresentando tudo isso para uma mãe, ela vai querer fazer, né? Ela vai querer fazer. E lógico, cada fase da gestação demanda de um treinamento, de um tratamento específico, mas no geral, quais são os exercícios que você mais passa para as alunas que aparecem no estúdio, Léo? Varia. Por exemplo, vou dar um exemplo só para entender. Quando você chega num primeiro semestre, num primeiro trimestre de gestação, você coloca a tua gestante muito mais deitada. Por que que existe aquela coisa de: "Ah, a gestante não pode treinar nas primeiras 12 semanas"? Bem a grosso modo, assim, para o pessoal entender. É porque na 12ª semana, 11ª, 12ª, 13ª, depende da fisiologia da mulher, mas é nessa semana que o neném adere à parede do útero, ele, como se ele grudasse. Uhum. Então o risco de você ter um aborto, ele é um aborto espontâneo, que já era muito pequeno, é menor ainda. Então não tem por que você correr o risco. Eu penso assim: existe um risco? Existe. Não tem por que correr. Você vê aquelas meninas fazendo crossfit, por exemplo, com barrigão. Pode fazer? Pode. Precisa? Cara, não precisa. Não precisa. Então, para que eu vou fazer se não precisa? Então, num primeiro momento de gestação, eu sempre procuro trabalhar, por exemplo, exercícios onde a mãe está deitada, onde não tem essa força da gravidade, onde eu não gero tanta pressão na parte pélvica, justamente para não ter um risco que é mínimo de acontecer isso. Num segundo trimestre é onde a mamãe, é onde eu falo que eu consigo fazer a base. Então, a base de uma gestante, eu não trabalho com uma pirâmide, assim, né? Não é o primeiro momento, é o do meio, que é onde ela já tem esse trabalho, principalmente de core ali, mas ela não sente que ela tá grávida, né? Não tem barriga, não tem nada mexendo, então, assim, ela ainda consegue fazer um trabalho. Então, num primeiro momento, eu trabalho com ela mais deitada, focando mais em criar uma estabilização de core para ela. E nesse segundo momento eu entro com treino mesmo. Tipo, vai agachar? Vai agachar.
Vai agachar com peso? Vai agachar com peso. Por quê? Porque eu te preparei para fazer isso. Eu tenho confiança no que eu estou fazendo, pode fazer, pode fazer. Então, o segundo trimestre é onde você consegue treinar a mamãe, você treina ela. E num terceiro trimestre já é a fase onde você tá... A mãe, assim, ela já tá de saco cheio de estar grávida. Claro que ela tá feliz e tal, mas assim, não tem mais posição para dormir, ela não consegue deitar de lado. Se ela for deitar, ela não é ruim. E aí você trabalha com ela mais em pé. E aí você já tem um centro de gravidade totalmente deslocado. Então você trabalha muito equilíbrio. Eu já trabalhei força, já trabalhei toda a parte de core, musculatura pélvica dela. Agora eu começo a trabalhar equilíbrio. Para quê? Para ela não correr o risco de cair, bater a barriga. Tipo, ela fica estabanada, fica, e ela fica por fisiológico mesmo. Você tirou o centro de gravidade. Você não trabalha mais com a gestante deitado. Então tem um porquê, existe um fisiológico, você aperta o coração, você diminui a demanda sanguínea, e aí você pega um personal, e eu já vi isso acontecer, você pega personagens que não entendem isso, pensam assim, bom, ela tá com um barrigão grande, ela tá cansada, né? Vou colocar ela deitada. E é totalmente ao contrário, não, você tem que deixar ela de pé, você tem que fazer um trabalho específico com ela de pé. Então é bem diferente, assim, sabe? Você pega as fases da gestação, é bem diferente, assim, é bem legal trabalhar com isso.